Fazer o vídeo de hoje foi um negócio desafiador. Eu comecei esse vídeo várias vezes, e das várias vezes que eu comecei, eu não fiquei satisfeito com nenhuma delas, e por conta disso, eh, foram muitos minutos que acabaram sendo desperdiçados por uma tentativa de fazer alguma coisa pelo menos aceitável. E tem algumas vezes que isso acontece, então se você pretende ter um canal no YouTube, saiba que haverá momentos em que não vai ser meio difícil ou que não vai ficar exatamente do jeito que você quer e que você vai fazer tudo de novo. E quanto mais vídeos você fizer, mais exigente você também vai se tornando, porque você quer entregar sempre uma coisa que tenha um produto, né, um vídeo que tenha uma boa qualidade naquilo que você está fazendo, ou seja, procurar fazer da melhor forma possível, né? Excelência não é fazer tudo perfeito, mas é dar o melhor de você naquilo que você está fazendo. E diante de toda essa turbulência, e às vezes a gente fica estressado, isso tudo é para quê? Para eu poder conversar com vocês sobre Reinado do Demônio, volume 1, publicação da editora Panini, que tem o roteiro do Chip Zdarsky e a arte do Marco Checchetto. E essa edição traz para a gente ainda um colorista brasileiro, no caso o Márcio Menes. E é bem bacana, né, quando a gente tem aí brasileiros trabalhando na casa de ideias. Bom, e hoje eu quero trocar umas ideias, por assim dizer, com vocês a respeito dessa edição. A primeira questão importante em Reinado do Demônio é você saber as ramificações dessa história. E as ramificações dessa história está justamente na mensal do Demolidor. Essa edição, precisamente, que foi a última a ser lançada, o volume 7, nós temos algo que acontece no final dessa história, que é importante para você entender Reinado do Demônio. O Wilson Fisk ele vai se casar com a Meredith Foyd e, consequentemente, ali no momento que ele está assim, numa situação bem turbulenta da vida dele, ele se casa, tem toda uma questão em torno da reeleição dele, uma vez que ele é o prefeito de Nova York, e mexendo nos arquivos confidenciais dele, tem um arquivo chamado Identidade do Demolidor. E ele vai descobrir ali que não tem absolutamente nada escrito. E isso vai deixar ele um tanto que perturbado, vai deixar ele um tanto que nervoso e irritado, porque ele vai descobrir que alguém mexeu na mente dele. E esse é o estupim que faltava para acontecer as coisas que são narradas aqui em Reinado do Demônio. Mas para entender isso melhor ainda, você vai ter que voltar alguns anos. Então, para você não ler, se caso você não tenha acompanhado o Demolidor, vou eu te ajudar com essas questões. Quando o Mark Waid era o roteirista do Demolidor, a identidade do Demolidor se tornou pública. Todo mundo sabia que o Matt Murdock era o Homem Sem Medo. Mas, quando o Charlie Soule assumiu a função como roteirista, ele usou de um artifício onde as crianças púrpura, que são filhos do Homem Púrpura, usaram do seu poder para apagar da mente de toda a humanidade que o Matthew Murdock era o Demolidor. Dessa maneira, não só apagou da mente da humanidade, mas como qualquer arquivo de vídeo ou escrito por aí adiante, ficava nublado ou acontecia alguma coisa que essa identidade se tornava oculta. E assim o Charlie Soule foi desenvolvendo o seu arco à frente do Homem Sem Medo. Então, diante dessas coisas todas, o Chip Zdarsky agora trabalha justamente essa questão que está envolvendo esse elemento da identidade secreta do Demolidor, justamente porque o Wilson Fisk tem certeza absoluta que sabe que ele conhece, né, a identidade do Demolidor, mas ele não lembra de jeito nenhum. Se ele não lembra de jeito nenhum, então ele tem uma conclusão: mexeram com a minha cabeça. Se mexeram com a minha cabeça, eu vou atrás do responsável, porque eu quero saber o que tomaram de mim e por que roubaram minhas memórias. Justamente porque ele sempre usou, né, esse artifício de saber quem é o Demolidor como arma a seu favor. E uma vez que por ele ser quem ele é, ele não tinha isso só com o Demolidor, né? Qualquer questão aí que fosse importante ou de pessoas importantes, o Wilson Fisk tinha isso muito bem guardado. Dessa forma, a gente tem em Reinado do Demônio uma série que, na prática, ela é protagonizada pelo Wilson Fisk, e diante das suas
suas escolhas e daquilo que ele assim pretende fazer. É uma história onde vai haver uma criminalização do ato super-humano. Isso o Chip Zdarsky já vinha trabalhando, né, na mensal do Demolidor, e a gente vai encontrar isso nos encadernados, onde ele entende que a melhor forma dele lidar com os super-humanos é colocar limitações neles, torná-los criminosos. Então ele vai dar meio que uma canetada, digamos assim, para deixar isso muito claro, e vai criar uma lei onde qualquer super-herói que utilizar os seus poderes para salvar pessoas ou fazer qualquer coisa, esse super-herói será considerado um fora da lei e por conta disso será preso. Isso obviamente vai causar todo um estardalhaço, uma vez que os heróis não estão dispostos também a ficarem escondidos quando eles estão vendo pessoas precisando deles. E com isso vai se criar uma tensão muito grande entre eles e o prefeito de Nova York. Vale dizer que essa lei, né, ela não incorpora os Estados Unidos todo, como a lei de registros de super-heróis, como foi na Guerra Civil. É algo que é local, é específico à cidade de Nova York. Para desenvolver bem seu plano, ele vai contar com a ajuda do Dr. Octopus, que por sua vez tem seus próprios planos dentro dessa coisa toda. E aí a gente vai ver como os heróis vão reagir a isso tudo. Eles vão procurar que caminhos para poder combater o rei do crime. Os caminhos legais, como, sei lá, tentar tirá-lo da prefeitura de um jeito que seja lícito e não tão somente prender o bandido, no sentido de bater no rei do crime e tirar ele de lá. Como fazer isso, como agir da melhor forma possível, justamente para que os heróis não acabem sendo considerados vilões pelo próprio povo. E diante disso tudo, a gente vai ter uma série que vai trabalhar bastante essas questões, como, por exemplo, a ideia de que o poder emana do povo. Se o poder emana do povo, o povo, então, é quem tem em suas mãos como digamos assim, exigir as coisas ou fazer sua vontade valer, mas aí a pessoa extremamente poderosa sabe disso, então a pessoa extremamente poderosa pode fazer o quê? Traçar caminhos onde ele coloque o povo a seu favor. E o Wilson Fisk vai procurar caminhos onde ele coloca o povo a seu favor. Pode ser lícito, pode ser ilícito esse caminho, mas é assim que ele vai acabar trabalhando. E diante dessa coisa toda, vai entrar algumas questões de culpa que o próprio Demolidor carrega dentro do seu coração, e também a forma com que o Wilson Fisk tentará proteger também a sua família e o novo rei do crime, que não está nem um pouco disposto a ser protegido por ele. E nós temos uma trama, então, que vai envolver esse ambiente político, a manipulação de pessoas, a manipulação do próprio povo e por aí adiante, uma vez que a ideia é justamente trabalhar essas tensões. É uma história interessante, é uma história bacana, é uma história que tem um desenvolvimento que flui bem e, consequentemente, torna-se uma leitura rápida com uma arte muito, 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 muito competente por parte do Marcos Checchetto. Ao mesmo tempo, meu conselho a você não vá com muita sede ao pote, porque se você for com muita sede ao pote, você vai se decepcionar com essa série. Mas por quê? Porque embora ela tenha uma trama interessante, ela tenha camadas de leituras interessantes, como, por exemplo, todo esse ambiente político e tensão política que a história carrega, e também dentro do elemento do vigilante agir de uma forma adequada, as histórias em si, elas acabam não sendo tão ousadas, e elas poderiam ser muito ousadas, eu diria, por conta de tudo aquilo que elas podem ser trabalhadas. E com essa coisa toda, às vezes, se você vai com muita sede ao pote, você vai esperar algo extraordinário, fantástico, e você não vai encontrar. O que temos aqui é uma história bem contada, uma história bem narrada, mas não é nada espetacular, não é nada fantástico, extraordinário, de estourar cabeças e coisas desse tipo. São caminhos que o Chip Zdarsky está achando,
por exemplo, para trabalhar a trama em torno do Demolidor e também dessa tensão entre o Demolidor e o Rei do Crime. Mas o fato é que não vá com muita sede ao pote, que não é algo extraordinário, fantástico de explodir cabeças, é só mais uma saga da Marvel e essa é relativamente bem contada, mas nada extraordinário. Que nota que eu dou para esse primeiro encadernado? Eu dou uma nota 7,5 e fica aí a dica para vocês de Reinado do Demônio. Lembrando que a saga é continuação do Demolidor do Chip Zdarsky e eu acho que acaba sendo uma saga necessária justamente porque o Demolidor do Chip Zdarsky estava começando a entrar em declínio, porque as histórias estavam ficando meio chatas, e aqui dá uma reequilibrada das coisas para lançar justamente a nova fase do Homem e da Mulher Sem Medo, que vem muito em breve aí pela Panini. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Está lendo o Reinado do Demônio? Não está lendo? Enfim, vamos conversar um pouquinho, que conversar com vocês é sempre muito bom. Antes de terminar o vídeo, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. O apoio de vocês tem sido de fundamental importância para a manutenção do canal. E se você ainda não é inscrito aqui no Eu Leio Gibi, inscreva-se e dê uma força para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.